Se você teve uma conta suspensa no Google Ads, eu preciso te dizer que isso é muito grave. Há casos onde você vai conseguir recuperar essa conta, mas infelizmente há casos onde você vai perder essa conta para o resto da sua vida. Nesse vídeo eu vou explicar para você os dois tipos de casos e se você tiver em um dos casos onde é possível reverter a sua conta, eu vou te ensinar tudo o que você precisa para que isso aconteça. Olá, eu me chamo Adriano Genino, eu sou especialista em marketing digital e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, treinamento completo que eu criei para te ajudar a vender na internet todos os dias. Se você quiser saber como eu posso ajudar o teu negócio a vender na internet todos os dias, o link está na descrição desse vídeo. Primeira coisa para você que é super apressado e tá louco para ver uma parte que fala exatamente qual é o seu erro. Nem sempre é tão simples assim, tá? Então eu vou pedir que você tenha muita calma, porque você pode cometer 5, 6 erros diferentes e o Google Ads chamar com um nome só. Então você precisa entender a descrição do erro e eu vou caprichar nesse vídeo, me dediquei para te ajudar a ter a tua conta de volta. Eu espero que esse vídeo se torne o maior acervo de pessoas que assistam e sejam gratas ao ponto de chegar aqui e falar, cara, obrigado, graças a esse vídeo eu consegui ter minha conta de volta. Então você precisa entender os detalhes, tá bom? Não é só um nomezinho que vai te ajudar a saber por que a tua conta foi suspensa ou não. Então tem um pouquinho de calma. Então vamos lá, a primeira coisa a gente precisa entender o que é uma suspensão e um banimento. Você precisa ter um discernimento entre os dois. Banimento, você fez algo que é inadmissível pelo Google e você nunca mais vai poder anunciar na sua vida. Quando chega nesse caso, não tem o que fazer. Porque o Google tem políticas de isso é proibido e isso é inadmissível. Inclusive eu vou deixar as políticas de proibições e coisas que são proibidas, são graves, mas ele tolera suspendendo a tua conta. E as coisas que ele fala, cara, isso aqui é inadmissível. Então se você fez algo que era inadmissível, você vai ter sua conta banida. Se você fez algo que é proibido, normalmente a tua conta é suspensa até que você corrija e se explique. É mais ou menos assim. Então vamos lá, o que é um banimento? Banimento é, você fez uma coisa que é proibida, onde você não perdeu sua conta ainda, ela foi suspensa, inclusive muitos de vocês devem pensar, né? Tá, como que eu sei se eu fui banido ou suspenso? A mensagem já diz isso, conta banida ou conta suspensa. Legal? Então conta suspensa é, putz, você fez caca, das grandes, mas ainda há uma chance muito grande de você recuperar a sua conta. Então eu vou explicar agora quais são os principais motivos de suspensão. E o que você deve fazer para ter sua conta de volta? Mas pelo amor de Deus, não tente criar contas novas. Grande parte das pessoas que tem uma conta suspensa, em ato de desespero, elas vão criar contas novas. Se você fizer isso, você vai ser banido. Preste atenção, editor, coloca um alerta bem grande aí na tela para a galera entender. Bota uma sirene, sei lá, toca o terror nesse vídeo. Se você, que teve uma conta suspensa, for criar outras contas, isso entra em uma das coisas que o Google não admite que sejam feitas e aí você vai ter sua conta banida para o resto da vida. Então não vai criar outras contas. Você precisa ter paciência. Pode ser que um processo de reverter uma suspensão dure 2, 3 dias. Eu já vi processos que demoraram 15 dias. Não tem o que fazer. Ou você espera, ou você vai passar o resto da sua vida sem poder anunciar com aquele CPF, com aquele CNPJ. Então vamos lá, vou falar agora os principais motivos. Inclusive você vai ver aqui na navegação do YouTube, você vai ver vários nomes, suspensão por isso, suspensão por aquilo. Se você quiser procurar aqui na navegação do YouTube, talvez você já ache exatamente qual é o teu caso, aí você já pode avançar no vídeo. A grosso modo, uma suspensão vai acontecer quando você desrespeitar uma regra mais rígida do Google. Só que o que é comum, e eu preciso que você olhe isso na sua conta, toda suspensão, ela vem junto com uma mensagem de por qual política você foi suspenso. É muito, mas muito raro não ouvir essa mensagem. Então, você foi suspenso por violar as políticas XPTO. Você foi suspenso por XPTO 2. Então, sempre vai vir isso. E você precisa clicar nesse link que vai vir ou que vai aparecer na tua conta do Google Ads para que você possa saber. Por exemplo, eu fui suspenso por fraude em sistema, eu fui suspenso por pagamento suspeito. Eu fui suspenso pela política de proibição XPTO com duplo carpado mortal. Você precisa saber isso. Por quê? Porque isso é a base para que você ache o que você errou e, inclusive, essa base do que você errou é exatamente o que você vai corrigir antes de tentar recuperar a sua conta. Primeiro caso muito comum de conta suspensa. Conta suspensa por vírus em site. Então isso acontece quando? Quando o teu site está com vírus. E por que um vírus entra no seu site? Por vários motivos. Mas não é pelo que você está achando. Vou dar um exemplo. Muita gente que passa por isso pega um antivírus e roda na sua máquina. Não tem nada a ver. Você não vai achar, não é o vírus que está no teu computador.
Um vírus de site é outro tipo de vírus. E ele é muito comum, por exemplo, para a galera que usa plugins piratas. Então você tem um site, por exemplo, em WordPress, e aí você mete um monte de plugin pirata lá, craqueado, por exemplo. O que vai acontecer? Tem vírus ali dentro. Para resolver um vírus de site, ou a tua empresa de hospedagem vai ter que te ajudar, você vai ter que abrir um chamado lá, ou você vai ter que se desfazer de certos plugins e só usar plugins que não sejam de fonte não confiável, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que fazer a remoção do vírus, garantir que foi feita a remoção, para depois ir para a carta de defesa. Então preste atenção. Todos os casos terminam com a carta de defesa e eu vou deixar essa parte da carta de defesa para o final do vídeo, tá? Então primeira coisa, tem que corrigir o erro, tem que tirar o bendito vírus do site. Ponto. Pragmatismo puro. Tirei o vírus do site, seja pedindo ajuda à empresa de hospedagem, seja você mesmo fazendo se você tiver esse conhecimento. Depois disso, você vai para o pedido de reativação mais a carta. Lembrando, todos os exemplos aqui terminam com o pedido de reativação mais a carta e eu vou deixar isso para o final do vídeo. Só um último disclaimer. Não caia na ilusão de achar que você vai baixar todos os arquivos do site para o seu computador, rodar um antivírus em cima e vai achar vírus. Vírus de site não funciona igual a vírus de computador. Lembre-se disso. Segundo ponto que acontece muito para você ter uma conta suspensa: excesso de anúncios reprovados. Ter um anúncio reprovado não suspende a conta. Preste muita atenção, porque é impressionante o quanto de gente que tem conta suspensa por isso. Mas é uma bobagem. Então olha só, você criou um anúncio, ele foi reprovado. O que muita gente faz? E está errado fazer isso. Deixa isso lá e cria outro. Aí esse anúncio é reprovado. Então agora você tem 2 reprovados. Aí a pessoa deixa os 2 para lá e cria outro. Isso vai cair em fraude em sistema. Você está tentando burlar o sistema do Google. Ou seja, você está tentando entender formas de aprovar anúncios que não são possíveis de serem aprovados. Aí você fala, mas Adriano, se o anúncio foi reprovado, eu vou criar outro. Exato. Mas exclua o que foi reprovado. Então, putz, Adriano, eu não sabia. Então quer dizer que se ao longo de meses eu fui tendo vários anúncios reprovados e deixando eles para lá, eu posso ter uma conta suspensa por isso. Bingo, exatamente. Nossa, Adriano, é meu caso. E agora o que eu faço? É muito simples de resolver esse. Você vai excluir todos esses anúncios, todos, e depois você vai para a reativação barra carta que eu vou explicar no final do vídeo. Esse é um dos mais fáceis de resolver. Mas preste atenção. Eu já vi casos de conta suspensa por excesso de anúncios reprovados, que foi um longo período. Então a pessoa foi lá, em um mês teve um anúncio reprovado, no outro teve outro, no outro teve outro. Ao longo de um ano, ela teve tantos anúncios reprovados que o Google achou que ele estava tentando burlar o sistema. Ou seja, nesse caso, você vai ter que fazer uma varredura na tua conta. Olha todos os meses, anos, enfim, quanto tempo você tiver e garanta que tudo que foi reprovado você vai excluir. E é fácil, é só você ir em todos os anúncios, filtra por reprovado e é só selecionar e excluir. É bem facinho. Então, putz, Adriano, já excluí todos, o que eu faço? Aí você vai para a parte de carta de defesa barra pedido de reativação, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Tá lá no final do vídeo essa parte. Outra coisa que gera muita suspensão na conta: pagamento suspeito. Existem 2 situações que são as mais comuns para pagamento suspeito. Você colocou um cartão de crédito e esse cartão de crédito, o Google tentou pagar, ele estava sem limite. Aí o Google tentou pagar de novo, a operadora por alguma razão não liberou o pagamento. Aí o Google tentou de novo e por alguma outra razão não foi liberado, ou porque o número do cartão estava errado, ou porque o cartão expirou, ou porque qualquer que seja. Bom, pagamento suspeito. Então tenha sempre muito cuidado quando você for usar um cartão de crédito para que você não tenha muitas reprovações. Então garanta que o cartão tem limite, garanta que o cartão está certo. Se você for usar um cartão virtual, caso o Google aprove, porque nem sempre ele aprova, cartão virtual, o código de segurança ele expira de tempos em tempos. Então o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai corrigir o pagamento. Depois você vai para o pedido de reativação barra carta. Agora tem uma outra situação em pagamento suspeito, que é titularidades diferentes. Não faça isso. Gente, eu fico louco quando vocês têm conta suspensa por isso. Ah, Adriano, eu tenho uma empresa. Eu não posso colocar o cartão de crédito com o meu CPF? Não, você não pode. Mas a empresa é minha. Ok, mas é titularidade diferente. CPF é uma coisa, CNPJ é outra. Se a tua conta está na pessoa física, o cartão de crédito tem que ser da sua pessoa física. Não da sua esposa, do seu marido, do seu amigo. É seu cartão. Titular da conta. Se a conta está no CNPJ, tem que ser um cartão de crédito
da empresa e não de um dos sócios. Essa bobeira gera suspensão de conta. Então, da mesma forma, se você fizer isso, você vai ter que corrigir para depois fazer o pedido de reativação. Corrigir quer dizer, você botou de titularidades diferentes, você vai tirar para colocar um da sua titularidade. Outra coisa que gera suspensão na conta, atividade proibida. Por exemplo, tem várias coisas que são proibidas de anunciar no Google, mas ele não gera banimento direto. Então, se você tentar vender qualquer coisa que o Google proíbe, mesmo que ele não bana a sua conta, você nem se existe essa conjugação, mas mesmo que não gere banimento, você tem que parar. Então, você tentou vender um produto ou um serviço que não pode. Tem vários que não podem. Eu vou deixar o link de proibições aqui abaixo, tá? Aí você fala, o Google não deixou. Deixa eu ver se eu consigo burlar. Não é esse o jogo. É não fazer. Então, não tem defesa para esse caso. É excluir. Você pode sim pedir uma reativação da conta, mas você tem que entender que você não vai fazer isso de novo. Se você fizer, a sua conta vai ser suspensa em definitivo, ou seja, você vai ser banido, tá? Tudo aquilo que cair em é proibido vender, você não pode vender. Outra bobeira que a galera pode cair em uma suspensão de conta é verificação comercial. O que acontece nesse caso, tá? O Google ele é muito rígido com várias coisas. Vou dar 2 exemplos bem comuns, tá? Empréstimo. Então, se você quiser anunciar qualquer coisa de empréstimo, existem regulamentações brasileiras que regulamentam quem pode e quem não pode oferecer empréstimo. Então, se você oferecer empréstimo, você vai ter que provar que você é uma instituição que tem permissões legais para oferecer empréstimo. Se você quiser vender medicamentos, talvez você saiba, talvez não é qualquer pessoa que pode vender medicamento. Então você precisa comprovar que você é um tipo de empresa que possui permissão para vender determinado tipo de produto ou oferecer determinado tipo de serviço. Então pode ser que você criou uma conta e falou, vou oferecer uns empréstimos aqui, os medicamentos ali, e aí eu vou criar uma continha aqui no meu CPF. Pum, ela vai ser suspensa, imagina. Você não pode fazer isso. Adriano, vou criar um CNPJ e vou criar um MEI, por exemplo. Pum, vai ser bloqueado. Então, vários tipos de negócios, o Google vai travar a tua conta e ele vai exigir que você mande uma documentação provando que você é um tipo de empresa legal, com permissões legais para vender aquilo ali. Adriano, se eu não for, não tem o que fazer. Você não vai conseguir anunciar no Google. Adriano, se eu for, aí é só mandar a sua documentação. Inclusive, esse é um caso que não tem defesa, grava isso, tá? Esse é um caso em que ele suspende a tua conta, mas ele não pede uma defesa. Ele pede para você comprovar que você é um tipo de negócio que tem permissão para vender aquilo ali. Quando você manda a documentação, leva alguns dias até que ele libera a sua conta de volta. E eu sei que você está louco para que eu chegue na parte de como fazer uma carta, mas eu preciso te dizer mais uma coisa. E se você teve a sua conta suspensa sem ter feito absolutamente nada de errado? Será que é o teu caso? Imagina que você assiste o vídeo inteiro, tipo assim, uma hora vai chegar o meu, uma hora vai chegar o meu. E não chegou. Então vamos lá, eu tenho muitos anos de experiência e sim, eu já vi o Google suspender conta sem ela ter feito nada de errado. Então vamos lá. Primeira coisa, é muito raro isso acontecer. Eu conto nos dedos de uma mão, em todos esses anos que eu vivo o Google Ads 24 horas por dia, quantas vezes eu vi uma conta ser suspensa sem a pessoa ter feito absolutamente nada de errado. Então, às vezes, você não fez nada de errado no seu anúncio, mas o seu site está desrespeitando as regras. Importante isso, acho que eu não falei ao longo do vídeo. Nem sempre o desrespeito está no anúncio. Então, nossa, Adriano, no meu anúncio não fala nada, mas no seu site tem. Por exemplo, você não pode anunciar Botox. Pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo, você não pode anunciar Botox. Adriano, no anúncio não fala nada de Botox, mas no site está falando sobre Botox. Bom, você vai ser suspenso, você não pode. Tá? Então preste muita atenção. Então o que eu quero dizer? Eu no teu lugar, eu faria uma baita de uma varredura. Olha anúncio dos últimos meses, olha o teu site. Se você anuncia 10 sites, olha os 10, leia a copy dos 10, vê se não tem nenhuma palavrinha ali de coisas que estão nas políticas de proibido. Então se você olhar tudo isso e não tiver absolutamente nada, aí sim eu confio em você, que você não fez nada de errado. Eu já passei por uns 2, 3 casos ao longo desses anos, onde a pessoa não tinha feito nada de errado. Inclusive, ela me contratou, eu dei uma consultoria para ela. Eu nunca posso garantir que eu vou recuperar a conta, porque isso, a palavra final é do Google, mas eu fui lá e eu dei uma consultoria para uma empresa. Eu juntei anos de dados e eu provei por A mais B, falei com o suporte umas 10 vezes, até que chegou no ponto de, tá aqui, a política X, pelo qual a conta do meu cliente foi suspensa, fala que foi suspensa por isso, isso, isso e isso.
para que ele possa ser suspenso por isso, para que ele tenha sido suspenso por isso, uma dessas coisas tinha que acontecer. Como eu sei muito sobre o Google Ads, falei, isso aqui não aconteceu, eu posso provar, isso aqui não aconteceu, eu posso provar, isso aqui, nenhum desses aconteceram e eu posso provar. Sendo assim, eu peço gentilmente que o suporte me forneça a prova de que eu cometi esse crime, essa infração, senão nós vamos entrar na justiça contra o Google para que ele não só reative a conta, mas que ele indenize a empresa por todos os dias que ficaremos sem anunciar e por todo o prejuízo causado pela empresa, mais obviamente esses danos materiais e morais. Quando eu subi um pouco o tom, ninguém conseguiu provar, pediram mais uma revisão manual e foi, mas preste atenção. Eu tinha 110% de certeza que nenhuma infração tinha sido cometida. Cuidado, que eu já vi muito aluno soberbo, ou seja, muita gente que me acompanha, que vai lá e sobe o tom, é soberbo e nem fez uma revisão de conta e fez um monte de caca, tá? Então, cuidado. E agora vamos, claro, para a parte que você tanto queria. Adriano, como que eu faço para pedir a reativação da minha conta? Então vamos lá, são duas grandes etapas e eu vou compartilhar a tela do meu computador agora. A primeira coisa que você tem que fazer é corrigir, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então você vai fazer toda a varredura de acordo com o que eu expliquei, eu trouxe os principais casos aqui, e você vai fazer a correção, ou seja, se foi excesso de anúncio reprovado, exclui. Se você foi por pagamento suspeito, desfaz o cartão que você colocou que não era para ter colocado. Se o teu site está com vírus, tem que garantir que o seu site não está com vírus. Ou seja por qual problema foi, você tem que corrigir antes. Isso é a tua obrigação. Primeira coisa, tá? Segundo, você vai clicar em um link que vai estar aqui abaixo na descrição, onde ele te encaminha para pedir uma correção de conta. É bem provável que na sua própria conta do Google Ads já tenha esse link, mas por alguma razão você não achar, o link vai estar aqui na descrição para te ajudar. Terceiro, nesse link, você vai escolher a sua conta. Eu não tenho como simular exatamente isso aqui, porque quando você clica nisso, ele vai para uma conta real. E nessa conta real, por exemplo, todas as minhas contas vão estar lá, não tem nenhuma suspensão, então ele não consegue. Mas é bem simples. Você vai clicar no corrigir conta ou solicitar descongelamento, qualquer que seja o termo que apareça para você. Aí ele vai pedir a tua conta, você vai logar e ele vai iniciar um processo. Dentro desse processo, é basicamente escolher os dados da tua conta, mas chega uma hora que você tem que dar uma explicação. Então essa carta que eu estou falando, não é que você vai escrever uma carta e mandar pelos correios. Não é que você vai anexar uma carta. É na hora em que você for se defender, eu vou te ensinar como que você escreve, tá? Primeiro, você é uma pessoa estressada? Você é uma pessoa que quando tem alguma coisa assim, você gosta de sair gritando, esbravejando? Não é o teu caso, não é o teu dia hoje, tá? Você precisa entender o seguinte, você cometeu uma infração. Então você precisa entender que você cometeu infração. Como que essa carta deve ser feita? Eu recomendo que você sempre faça ela na seguinte estrutura. Primeiro, você vai explicar para o Google que você em nenhum momento teve intenção de desrespeitar as regras do Google e que você valoriza o Google e todas as políticas dele. Seria algo mais ou menos assim, ó. Dá uma olhada aqui na carta. Pronto, escrevi uma carta aqui, deixa eu dar uma explicada para vocês. Prestem muita atenção, porque muito mais importante do que a carta é a intenção por trás dela, tá? Prezados, minha conta foi suspensa pelo motivo X. Como uma empresa séria, ou seja, eu como uma empresa séria, que anuncia há tantos anos, sem nunca ter desrespeitado as regras de conduta do Google, lamentamos por essa infração. Li novamente, ou lemos, depende se estiver falando em primeira ou terceira pessoa, todos os detalhes da política e entendi o equívoco que cometemos. Mas deixo claro que em momento algum isso foi tentando burlar o sistema ou ludibriar os clientes, enganar os clientes que tanto confiam no Google para anunciar. Todos os erros foram corrigidos o mais rápido possível, por exemplo, e nos certificamos de processos internos para que tal erro ou tais erros jamais se repitam. Por esse comprometimento e rápida correção e por todo o histórico de responsabilidade com as regras do Google ao longo dos anos, ou seja, se você nunca cometeu nenhuma infração, isso vai ser um bom histórico ao teu favor. Pedimos que a nossa conta seja novamente verificada para a constatação de que estamos em dia com as regras do Google e também
para que possamos ter a nossa conta de volta. E eu termino com qualquer dúvida, estamos à disposição. Dependendo do que você fez, por exemplo, teve uma conta de cliente que eu peguei que foi uma bobeira, tipo assim, sei lá, 7, 8, 10 anos de conta, nunca teve nenhuma suspensão. E aí, um determinado dia, o cartão da empresa ficou sem limite e o dono da empresa foi lá, pegou o cartão de crédito pessoa física e botou dentro da conta. Pum, suspensa na hora. Foram quase 10 dias para ter a conta de volta. Eu mandei uma carta muito parecida com essa e eu acrescentei uma defesa. Eu acrescentei um detalhe explicando para o Google o seguinte: o meu cliente é o único sócio da empresa, conforme vocês podem ver nas provas que nós mandamos. Aí eu mandei a CNH do meu cliente, eu mandei a habilitação, né? Mandei a habilitação, a carteira de habilitação do meu cliente, mandei o contrato social da empresa. Eu falei, como vocês podem ver, o meu cliente é o único sócio da empresa. Ele é sócio da empresa, não precisava ser o único sócio, mas enfim, ele é sócio da empresa e foi um ato de extrema ingenuidade, onde ele entendeu que se eu sou dono da minha empresa, o meu cartão de crédito pessoa física não deve ter problema. E aí, foi todo um detalhamento, não foi má fé, não teve nada disso, não teve intenção de absolutamente nada, não causou dano a ninguém. Ele é o sócio da empresa, então a empresa ia reembolsar ele, ou seja, espero que isso seja levado em consideração e a gente tenha a conta de volta. Cara, era uma conta grande que anunciava valores altíssimos todos os meses. Anos de anúncios no Google e a conta naturalmente foi suspensa porque desrespeitou. O que eu quero que você entenda com essa carta? Você não está anunciando em um local sem dono. O Google ele se preocupa 10 vezes mais com quem está pesquisando do que com quem anuncia. Ele se preocupa muito com os dois, porque ele sabe que sem nós que anunciamos, o Google não existe. Mas no fundo ele sabe que se o anunciante desrespeitar, ele cria um problema para as pessoas que vão encontrar anúncios. Então ele valoriza muito mais as pessoas que usam o Google, que confiam no Google como um local para encontrar soluções. E isso ele leva muito a sério. Então eu preciso que você entenda que essa carta não é para você se humilhar, não é para você se rebaixar, não leva por esse lado. É você entender que, cara, existe uma plataforma que tem regras e você, por alguma razão, desrespeitou elas. Exceto as pessoas que não desrespeitaram e vão seguir o caminho que eu dei. Então, eu preciso que você escreva uma carta se explicando. E se tiver detalhes, mostre provas, como eu fiz no caso, como eu comentei no caso, de enviar CNH do meu cliente, enviar contrato social. Então, faz essa cartinha de defesa e eu espero de verdade que vocês lotem aqui esse vídeo de agradecimentos, falando, putz, Adriano, graças a você minha empresa voltou a anunciar na internet. Graças a você eu recuperei a minha conta. Vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso e também vou ficar muito feliz se você se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Grande abraço, boa sorte na recuperação da sua conta. Até o próximo vídeo.